A mordomia cristã. No sentido geral, a palavra mordomia tem o significado de administração da casa. Desta palavra vem o termo economia, com o sentido de administração dos recursos escassos e recursos econômicos de um país, de uma nação, organização e empresa. O mordomo é o administrador dos bens de um senhor, de um dono, de um proprietário abastado que tem muitos bens, entregando-os à pessoa de sua confiança, um dispenseiro, que é o administrador incumbido de importantes tarefas que deverão ser realizadas e supervisionadas. Deus levantou um povo especial, zeloso e de boas obras, a igreja, para cuidar dos interesses do seu reino na terra. Essa mordomia especial cuida dos bens espirituais, humanos e materiais em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí Lucas nos relata, no capítulo 12, 42, 43 e 48. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, o mordomo prudente, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. A quem muito foi dado, será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. Olá, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao terceiro trimestre EBD com mais uma temática abençoadora. Sou o presbítero e professor Idailton Ruas, da Silva Sobrinho, e é uma alegria, uma honra iniciar com os amados irmãos inscritos em nosso canal no YouTube mais um trimestre de aprendizado para a glória de Deus. Aos demais que ainda não são inscritos, nos ajude nesse projeto com as suas orações, contribuições, para continuarmos produzindo cada vez mais, com qualidade, para o reino de Deus. Compartilhe os nossos projetos, se inscreva, deixe o seu like, o joinha, ative o sininho aqui em cima para receber periodicamente as nossas atualizações. Conto com teu apoio, com as tuas orações e que Deus continue vos abençoando e recompensando por tudo. Pois a Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 1. O que é a mordomia cristã? De 7 de julho de 2019. Dentro dessa temática abençoadora do terceiro trimestre. Tempo, bens e talentos. Sendo mordomo, fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. E essa lição, o comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, que também disponibiliza no seu livro de apoio para mais subsídios para nossas pré-aulas e aulas para a glória de Deus. Texto áureo. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a sua porção? Bem-aventurado a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas 12, 42 e 43. Verdade prática. Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso sejamos vigilantes, zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. E na leitura diária, semanal, que é o subsídio para o culto doméstico da família, dos pais, juntamente com as crianças, antes de ir para a aula, pela manhã, ou à tarde, ou à noite, nos dá vários subsídios dentro desta lição. E é muito interessante. Veja bem, um mordomo de confiança, Gênesis 15 e verso 2. Dispenseiros de Cristo,
aquele que entra na despensa, no particular de Deus e pega o de melhor para servir. 1 de Coríntios 4, 1 e 2. Também a mordomia do amor cristão. Como que é isso? Como que é se dar, doar, administrar o amor cristão de forma incondicional? Lucas 10, 30 ao 37. Bem como a mordomia na fé cristã. Veja o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 4, 7 e 8. E também tudo que temos vem de Deus. Aqui fala da gratidão, a gratidão de Davi em relação que o céu e a terra, tudo que nele há, vem de Deus. Se ele nos deu, como nós não devolvemos, não doar a ele com gratidão e com louvor? 1 de Crônicas 29 e verso 1. E por fim, ajuntando tesouro no céu. Mateus 6 e 20. Porque lá a traça, a ferrugem não corrói. Aleluia. E o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, que fundamenta a nossa lição. Lucas 12, 42 ao 48. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel, ou seja, o mordomo fiel, sensato, prudente, a quem o seu Senhor encarrega do seu servo para lhe dar sua porção de alimento no devido tempo? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor, se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Verso 47. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muito açoites. Verso 48. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá pouco açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O objetivo geral desta lição é mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia, a administração dos bens espirituais e materiais. E os objetivos específicos são apresentar o conceito de mordomo e mordomia, expor acerca da mordomia espiritual dos cristãos e, por fim, explicar a mordomia dos bens materiais. Introduzindo essa lição, me faz lembrar do Salmos 24, que diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele a quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Salmos de número 24, 1 e 2. Vivemos no tempo do fim, no contexto de desordem espiritual, ética, com a ganância imediatista pelo poder e consumismo, sem atentarmos para o chamado e o serviço no reino de Deus. A nossa eternidade é em detrimento daquilo que é vaidade, ilusão, efêmero. Porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João 2 e 17. Como temos administrado o nosso tempo, o nosso ministério, a nossa vida espiritual, as nossas finanças? São perguntas que obteremos resposta nesse trimestre, pois essa primeira lição nos dá uma visão panorâmica do que iremos estudar.
E com a graça de Deus estudaremos esta temática da mordomia cristã, pois ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou a esta administração, com a graça e com a bênção de Deus para a glória de Deus. Assim veremos que o Pai levantou a sua igreja para cuidar dos seus interesses na terra, confiando-lhes a mordomia dos bens espirituais e materiais. Primeiro tópico, conceito de mordomia. Primeiro subtópico, mordomo. A palavra vem do latim majordomo e significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, e ecônomo, pelo dicionário Aurélio. A função mordomo aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terra. Isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Essa função corresponde à de um administrador. Portanto, nós somos mordomos de Deus. E à luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja, conforme Lucas 12 e 48. O segundo subtópico nos fala sobre a mordomia. A palavra significa cargo ou ofício do mordomo, o mordomado. Sua origem está no termo grego, oikonomia, e por isso encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo fiel, de Lucas 16, 1 a 4, que nos diz: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Lucas 16 e 3 nos diz: o administrador, o mordomo, disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo? Que farei para cavar? Não tenho força, tenho vergonha de mendigar. Enfim, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. No entanto, a mordomia cristã diz a respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual como no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são objeto da mordomia cristã. Por isso, esta mordomia está ligada ao ensino da palavra de Deus. Mordomo e mordomia. O mordomo é a função que responde à mordomia, pela qual ele foi colocado para executar. No reino de Deus, essa relação se dá com o crente e a dimensão de sua vida, na esfera espiritual e social. O crente em Jesus tem contas a prestar diante de Deus a respeito do que ele o chamou para fazer. Vamos à palavra de Deus, 1 de Pedro 4, 7 ao 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, sóbrios e dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Verso 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. 1 Pedro 4 e 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente, sendo mordomo fiel com a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou na multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que
todas as coisas, Deus seja glorificado, aleluia, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Tópico 2, a mordomia espiritual do cristão. Analisaremos nesse tópico a mordomia dos cristãos como cidadãos do céu e também da terra, um ser social, o sal da terra, a luz do mundo. Como pessoas ou indivíduos, temos grandes responsabilidades diante de Deus, pois devemos ser referência para o mundo, conforme Mateus 5, 13 ao 16. O primeiro subtópico nos diz a mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Um fariseu, doutor da lei, resolveu testar Jesus quanto à visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Ele conhecia bem os 10 mandamentos. Abordando Jesus, indagou-lhe: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Conforme Mateus 22 e 36. E Jesus, respondendo-lhe de maneira sábia, serena, equilibrada e consistente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele o requer por completo. Quanto a isso, ele não faz concessões. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Mateus 12, 30. O mandamento revela o objeto da nossa mordomia, da nossa administração entranhado de amor. Fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras, que revela a nossa verdadeira fé, o verdadeiro sentido do cristianismo. De toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aqui Jesus enfatizou que, além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma, todo o pensamento, todo o sentimento de uma pessoa. Essa é a base bíblica, doutrinária, para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente. Logo, absolutamente tudo no interior do cristão, coração, alma, o espírito, o pensamento, deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas, conforme 1 de Pedro 1 e 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, em tudo o que administrarem, como mordomos, como a expressão de louvor e adoração pelo próximo. Fazei tudo isso com santidade e adoração a Deus, porque está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Aleluia. O segundo mandamento enfatiza que, na medida em que amamos a Deus de todo o coração, alma e pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos e estender este amor que foi derramado na cruz de forma vertical, no está consumado, perdoa porque não sabe o que faz, sem condição alguma, sem impor barreira alguma. Você estender esse amor de forma vertical, na forma horizontal para com seu próximo, sem impor nenhuma barreira, ou condição, ou conveniência, isto é muito importante. Isso quer dizer que você está entranhado da adoração, da graça, do verdadeiro amor, do verdadeiro sentido do cristianismo na mordomia cristã. Tal mandamento é relevante para que a nossa mordomia seja efetiva, verdadeira. Pois no mundo atual, sem qualquer ranço pessimista, pode-se ver que o desamor é a tônica entre as pessoas, família, países e até mesmo entre alguns que se dizem ser cristãos. E nesse contexto, a pergunta veio: quem é o teu próximo? O próximo é aquele que faz o bem a quem está ao seu alcance. Como o samaritano que cuidou do viajante estrangeiro
e caído à beira do caminho. Referência de Lucas 10, 30 ao 37. O individualismo e o egoísmo humano têm dificultado e até impedido gestos de amor ao próximo. Nosso próximo é quem? É um da família? O esposo, a esposa, o pai, o filho, o irmão, o primo, o sobrinho? E por aí vai. É o nosso irmão em Cristo, o nosso vizinho, o professor, o colega de trabalho, o carente ou o socialmente excluído, marginalizado pela sociedade. Assim o mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor, fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé, conforme Tiago 2, 14 ao 17. Vamos ao texto? Atitudes que demonstram a nossa fé. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Verso 17. Assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Subtópico 2, a mordomia da fé cristã. A palavra fé traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas melhor definição de fé foi enunciada pelo autor das Epístolas aos Hebreus, no que descreve com profunda inspiração divina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Aqui há 3 características essenciais da fé. Primeira, ela é o fundamento ou base para a confiança em Deus. Segundo, ela envolve a esperança ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus. E terceira, ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas por uma convicção antecipada. O dom da fé tem um lugar especial na mordomia cristã. É a capacidade concedida pelo Espírito Santo para o crente realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando o benefício e a edificação da igreja. O dom da fé pode ser considerado como um dom especial da fé para uma necessidade particular. Esse dom da fé não se desenvolve, mas é concedido em ocasiões especiais para a resolução de algum problema insolúvel aos meios normais, racionais ou naturais, sendo somente dado àquele que já tem a fé em Deus, em suas promessas. Esse dom opera também em conjunto com vários outros dons para a glória de Deus e edificação do seu reino. Subtópico 3, a fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. É o nosso patrimônio espiritual, o maior patrimônio de valor e virtudes inestimáveis e imensuráveis. Esta fé que o crente foi estimulado a guardar, esta fé que por uma vez nos foi dada pelo Evangelho de Cristo Jesus, para não perdermos a nossa coroa. Como está escrito, Apocalipse 13:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E quanto o apóstolo Paulo escreve ao jovem discípulo Timóteo, já próximo da morte, no fim do seu ministério, Paulo disse, olha Timóteo, combati o bom combate, o combate foi bom. Acabei a minha carreira, fui até o final da minha carreira. Eu guardei a fé. Desde agora me resta a coroa da justiça. O Senhor fará justiça sobre o meu combate, sobre a minha carreira. E eu guardei a fé. E o que me resta é a coroa da justiça, que será dada pelo justo juiz, que me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Guarde a sua fé. Aleluia. Tópico 3.
a mordomia dos bens materiais. Aos ímpios, quem ignore a Deus, ele permite que adquiram os bens materiais. Afinal, a chuva, a sombra, o sol, a graça comum é para todos. Mas aos seus servos que nele confiam, não apenas permite, como também lhes dá, como bênção a serem desfrutadas na vida terrena, diz Davi. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. 1 de Crônicas 29:14. Se obedecermos ao Senhor, seguir os seus caminhos, sermos fiéis ao Senhor com as nossas primícias, com a adoração do nosso trabalho, o Senhor fará prosperar o fruto da vide e não deixará faltar. Ele abençoará a nossa semente e a nossa sementeira para a glória de Deus. Primeiro subtópico, o cristão e as finanças. Na administração dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir a sua sobrevivência financeira. Desde Gênesis, após a queda, o homem emprega esforço com o suor do seu rosto, conforme Gênesis 3:19, para obter os bens de que necessita. Isso é feito de maneira constante, conforme 1 Tessalonicenses 2:9. Vamos ao texto? Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Mais uma referência a 1 Tessalonicenses 4 e o verso 11 nos diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Aqui fala do bom testemunho, do relacionamento social dentro da mordomia cristã, para não sobrecarregar e não pesar o seu próximo. Nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Assim ele exorta ao preguiçoso que aprenda com a formiga, pois esta trabalha no verão para garantir o mantimento no inverno, conforme Provérbios 6:6-9, 10-26. Subtópico 2, o cristão e as riquezas. Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza. Existe um equilíbrio. O contentamento, o satisfatório, é para a glória e honra do Senhor. Entretanto, o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas de ganhar dinheiro, como bingo, rifa, loterias e outras formas fáceis de buscar riquezas, porque isso pode acabar em ruínas, conforme Provérbios 28:20. A Bíblia mostra que a avareza é a idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. É uma escravidão ao vil metal. Sobre isso as Escrituras escrevem: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E a nossa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6:7-10. Se o Senhor tem nos dado aquilo que nos contentamos, aquilo que já nos sustenta, estejamos com isso alegres, contentes e agradecidos a Deus. E Jesus ensinou: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Lucas 12:15. E também ratificou: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome,
e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6:20. Vimos que tivemos na Bíblia pessoas importantes que souberam ter um equilíbrio até certo ponto com a riqueza e com os bens materiais, como Abraão, Jó, Davi e Salomão. Entre outros, eram pessoas ricas e Deus não os condenou pela riqueza em si, mas pela ambição, a cobiça, a corrupção, o pecado, a imoralidade e a avareza, que fizeram alguns destes cair em ruína na sua gestão, no seu ministério e no palácio. Subtópico 3. O cristão e a contribuição para a igreja. A mordomia cristã reconhece que a igreja do Senhor, no seu aspecto organizacional, necessita de recursos financeiros dentro da liberalidade e entendimento racional de cada membro em suas contribuições, sejam ofertas alçadas, voluntárias, doações, a entrega do dízimo, investimentos em projetos sociais e missionários. Todavia, considerando que tudo que temos vem de Deus, desde a vida, o corpo, a saúde, os talentos, o tempo, as oportunidades, tudo que é bom para o nosso viver digno, devemos ser gratos a Deus e adorá-lo com as primícias do nosso trabalho. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos e das ofertas voluntárias, e com alegria e de forma liberal, e jamais forçada ou manipulada. Pois o Senhor ama aquele que doa, expressa a sua adoração com alegria pelo que tem, pelo que possui, pelo que Deus tem feito, pelo que Ele é e pelo que Ele irá fazer. E temos referência bíblica de Malaquias 3:8-12. E Jesus reiterou a necessidade da contribuição com os dízimos, repreendendo a hipocrisia dos fariseus em Mateus 23:23. Pois há inúmeras necessidades da igreja que requerem as contribuições dos fiéis, bem como uma boa gestão. E quando isso não acontece, a justiça vem à tona. Mas a mordomia dos bens materiais do cristão envolve as finanças, as riquezas e contribuições para a igreja, para o reino de Deus, a edificação, a expansão e o investimento para atender os necessitados nesse sentido organizacional. Conclusão. A lição 1, a mordomia cristã, mostrou-nos uma visão panorâmica do terceiro trimestre EBD 2019, no qual a cada lição posterior estudaremos com propriedade cada tema específico dentro desse contexto. No entanto, somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos, dispenseiros do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da sua multiforme graça. Tudo que temos vem do Senhor. Deus os abençoe. Louvo a Deus por assistir essa pré-aula até o final e também nos apoiar nesse início do terceiro trimestre. Obrigado a todos que já são inscritos, bem como aos recém-chegados ao nosso canal. E até a próxima pré-aula, a lição de número 2, a mordomia do corpo. E que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja, ministério, classe EBD, na paz do Senhor. Deus os abençoe. O meu muito obrigado pela sua audiência.